Bom, eu queria falar sobre networking e como a gente está mudando esse cenário no Brasil. Tá? A gente está vivendo uma revolução aí de conectividade. A gente percebeu que os escritórios, quando contratam os advogados, e esses advogados eles prestam um bom serviço, a gente tem uma função dentro do jurídico certo que é favoritar esse advogado. E a gente percebeu que assim, o cara prestou um bom serviço, foi qualificado com nota 5, ele começa a receber um monte de solicitações porque gostaram do trabalho dele. Então, por mais que a gente tenha milhares aí de advogados correspondentes espalhados por todo o Brasil, aquele que tem o melhor serviço, que presta o melhor serviço, o melhor atendimento, consegue ser favoritado e consegue criar um relacionamento com esses escritórios. Então, isso está muito visível para a gente. A gente tem profissionais lá que estão tirando 2, 3 mil reais por mês e profissionais tirando 18 a 20 mil reais por mês só trabalhando com correspondência porque conseguiram fidelizar seus clientes. Então, a gente vem, eu vi algumas palestras falando sobre isso, sobre atendimento, sobre fidelização, e aqui não é diferente. Por mais que seja um serviço pontual, a gente está vendo isso e está sendo muito importante, de fato, para alguns profissionais que estão trabalhando com a gente. Falando mais sobre tecnologia, a gente aplica uma metodologia lá, utilizando algoritmos, enfim, para poder selecionar profissionais, estar mais próximo, mais qualificado, e basicamente essa estrutura, esse fluxo que a gente utiliza para poder implementar esses algoritmos. Essa parte verde de experimentação é muito importante para a gente, porque como o Google altera o algoritmo dele toda hora, a gente também altera. Então, assim, a gente procura priorizar aquele profissional que, de fato, tem o melhor atendimento, responde mais rápido, não necessariamente tem o menor valor, mas esteja na média, porque a gente já viu o cara que está querendo cobrar R$ 1.500 numa audiência e esse cara não vai ser contratado quando a gente está falando de massa. Pode ser que num outro tipo de serviço que não seja massa isso aconteça, mas na massa isso de fato não é uma realidade hoje no Brasil. Então a gente está trabalhando muito nisso, a gente tem, de novo, uma equipe de tecnologia focada nesse tipo de trabalho, em automatizar e melhorar isso. Big Data, a gente coletou aí mais de 500, 600 mil diligências feitas no jurídico certo. A gente tem uma base de dados gigantesca aí de mensagens trocadas, arquivos trocados. Claro, a gente vai tá começando a analisar esses dados e aplicar algumas metodologias para poder justamente mostrar para o cliente ali, quando ele está trabalhando, quando ele já está com a gente há algum tempo, tem um histórico com a gente, caminhos melhores para ele poder trabalhar. Isso vai desde, por exemplo, identificar num processo, se esse processo precisa de uma cópia ou de uma audiência, e já mostrar isso para o cliente. Isso já está começando a ser feito de forma automática, porque a gente percebeu que isso é uma necessidade, de novo, colocar a máquina para trabalhar para você e não você trabalhar para a máquina. E o que a gente preza muito lá dentro é que o advogado foque exatamente na parte cognitiva, de negociação, enfim, trabalhar com a cabeça mesmo, não trabalhar fazendo coisas repetitivas. E esse é o nosso propósito lá, como de outras empresas também que estão com a gente, vou falar um pouco da B2L também, de justamente aliar a tecnologia, o advogado ser um aliado da tecnologia, ou a tecnologia ser um aliado ao advogado, justamente para que ele possa, de fato, fazer o que é importante, o que ele estudou para fazer e não ficar fazendo um monte de tarefa repetitiva. De novo, falando sobre 5 estrelas, a gente aplica o algoritmo para advogados 5 estrelas, é o mesmo processo do Uber, a gente está quando eu falo do Uber, no processo de avaliação, não que esteja comparado ao motorista, enfim, mas a gente está aumentando o critério de avaliação desses caras, colocando mais coisas. Então, por exemplo, na audiência trabalhista, a gente vai começar a perguntar algumas coisas que são de fato importantes para eu saber quando eu for contratar alguém para uma audiência trabalhista. Então, a gente está melhorando esses algoritmos, a gente está... até um negócio legal de falar, a gente, recentemente agora, há 2 meses atrás, a gente tem uma pessoa que entrou como um advisor aí do Jurídico Certo, ele é diretor jurídico do Google, então ele entrou para ajudar a gente a melhorar cada vez mais os nossos algoritmos, é um cara fantástico e a gente está trabalhando em conjunto com ele justamente para pegar coisas que já estão sendo feitas lá fora, nos Estados Unidos, até um negócio legal de citar. Nos Estados Unidos, eles têm o que a gente chama de SKU, eles têm SKU para serviço jurídico. Então, você consegue já contratar um serviço jurídico pelo código. Então, fala, eu preciso de tal coisa, é o código tal. Isso já está mapeado. Stanford está mapeando isso ainda, claro, tem muitas outras coisas para fazer, mas a boa parte já está mapeado. E as empresas de tecnologia estão começando a usar esse tipo de coisa, esse tipo de situação de
parametrização e padronização justamente para poder melhorar e cada vez deixar mais fácil para o consumidor, nesse caso, a contratação de serviços, né? Bom, a gente falou um pouco do jurídico certo, sobre o software, aplicativo, enfim. Quais são as vantagens aí que a gente vê para escritórios de advocacia, né, e departamentos jurídicos? Isso num contexto tecnológico, tá? Aumento de receita aí, né, redução de custo. De novo, não vale a pena mais, por mais que você seja pequeno, trabalhar com Excel, só e-mail, cara, não vale. A gente, quando começou a empresa, a gente fazia lá, ó, a gestão financeira via Excel. E a gente colocou o Conta Azul, não sei se vocês conhecem, acho que é do Sul também, né, de Joinville. E, cara, assim, mudou a nossa vida, assim, sabe? A gente começou, tava fazendo tudo no Excel ali, achando que a gente estava, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente fazendo tudo ali no Excel e tal. E quando a gente começou a ter noção do que a gente gastava, onde a gente gastava, o que a gente fazia, os relatórios que aquilo dava pra gente, pô, mudou a nossa vida, a gente começou a realmente focar em gerir o negócio de fato da forma mais efetiva, né? Relatórios, né, isso é super importante. Como eu disse, a gente tem hoje vários relatórios, a gente está analisando alguns relatórios até mais automáticos, mas a gente tem alguns relatórios, por exemplo, eu quero saber quando eu gastei de audiência em Salvador, e quanto foi o custo, qual foi a média de valor contratado por equipe. Eu tenho uma equipe grande, eu quero saber qual a produtividade de cada um. A gente tem todos os relatórios prontos e automáticos, online e também extraídos via Excel e também no aplicativo. Segurança, né, da informação, a gente, como eu disse, criptografa todos os dados, temos redundância de backup, a gente garante que o seu dado não vai ser deletado, então todas as negociações, todas as contratações, todos os arquivos estão armazenados com a gente. Esse é um negócio legal de falar, quando você tem e-mail, você tem lá um espaço X, né, que você pode armazenar no e-mail. A gente é ilimitado, então assim, você armazenar com a gente 1 tera, 2 teras, 4 terabytes, a gente deixa você armazenar sem nenhum custo excedente. Essa é uma foto legal, eu queria trazer esse ponto aqui, foi um negócio que a gente desenvolveu recentemente. Isso aqui é um cara, né, imagina, é um cara correndo para audiência, né, está atrasado, né, enfim. E como que fica do lado do contratante isso? Né? Eu contratei um cara para uma audiência super importante e eu vou ter que ficar ligando para esse cara para saber se ele vai na audiência. E como é que funciona isso? Né? Hoje é feito assim. O cara pega o telefone lá, liga, porque eu falei, e aí, tá tudo certo para a audiência? O cara fala, não, já estou aqui, estou chegando e tal. E se a gente fizesse isso de forma tecnológica, né? Por que a gente tem que ficar ligando, gastando, tendo pessoas ali para poder interagir com esse cara? A gente desenvolveu uma funcionalidade no Jurídico Certo que é muito legal, que tem um robô que ele interage com esse advogado que foi contratado para audiência. Ele interage via SMS, via voz e localiza o cara via GPS. Então, se a gente detectar que esse cara está muito longe do local da audiência algumas horas antes, a gente informa para o contratante para ele tomar uma ação, ou a gente mesmo automatiza a contratação de outro profissional naquela audiência que esteja lá dentro. Então, assim, é usar a tecnologia para automatizar um processo que, cara, quando você tem uma audiência, ok, mas quando você tem 1000, a gente foi falar do Siqueira Castro aqui, 9 mil, o Siqueira Castro tem 9 mil audiências da TIM por semana. Então, assim, é muita audiência. Então, como que você controla, como é que você gerencia tudo isso? Por mais que ele tenha lá 1000 advogados, cara, é impossível. O cara não vai prestar atenção, não adianta. De novo, focar em trabalhos repetitivos, o humano fazer trabalho repetitivo é um inferno, né? Não é para ser feito, né? Tem que usar a máquina para poder fazer isso. E um outro negócio que a gente fez também, que eu queria falar sobre automação, e aí, entrando nesse ponto sobre automação, é legal falar... Bom, está se falando hoje muito em inteligência artificial, e eu queria, na verdade, separar alguns pontos aqui da nossa percepção lá no Jurídico Certo. Inclusive o Diego, que é meu sócio, está num evento agora, nesse momento, sobre inteligência artificial, lá em São Paulo, na Anshan. E alguns pontos que a gente... o Brasil, né, geralmente vive uma hype aí, né, atrás dos Estados Unidos, as mídias, né, a imprensa começa a publicar, não, Watson, tal, não sei o quê, inteligência artificial. Pontos a se destacar aqui, na minha opinião, né? Uma coisa é automação, né? Uma coisa é você pegar, automatizar processos baseados em regras. Então, a gente tem algumas regras hoje de contratação. Então, se você quiser usar o Jurídico Certo hoje para automatizar as suas contratações, você consegue. Então, você consegue lá definir regras de valor, qualificação, por estado, enfim, e automatizar a contratação. O robô faz isso para você. Você envia um arquivo Excel para a gente, sobe no site,
se ele manda as demandas, ele contrata os caras para você, ele cobra os caras entregam, ele só não analisa ainda. A parte de análise da entrega, aí é inteligência artificial. Aí a gente está falando de aplicar a inteligência artificial para analisar, por exemplo, uma ata de audiência. Então, eu falei para aquele correspondente que era para ele fazer acordo de até X reais naquela audiência. Ou eu falei para ele para não fazer acordo. Como que a gente usa a inteligência artificial para, na hora que esse correspondente imputar a ata de audiência, para que a gente analise a ata e veja se realmente foi o que foi falado, foi feito de fato, sem a interação de humano. A gente não está fazendo isso ainda, porque isso é um processo longo, é um processo de aprendizado. A gente precisa ter muito dado para poder analisar, para poder realmente aprender com isso. Então, é legal a gente ter em mente que a automação é diferente de inteligência artificial, que é diferente também de aprendizado de máquina, né? Então, tem dois tipos de aprendizado de máquina. O machine learning, que é você ensinar a máquina a fazer algumas coisas, como, por exemplo, no caso aí é automação, mas ensinar um robô, um chatbot, por exemplo, a responder questões baseado em algumas regras e também que ele aprenda algumas coisas. Agora, quando você fala de deep learning, a gente estava conversando aqui, um cara acho que foi com o Emiliano, tem um rapaz de Brasília que ele passou um tempo em Stanford, aprendendo sobre deep learning, né, sobre aprendizado profundo, justamente para tentar entender como ele aplica isso no Brasil. Ele já de cara ele teve um problemaço assim que foi a não padronização dos dados aqui no Brasil. Então você tem ESAGE, PJE, Projude, Tucujures, uma bagunça danada aí, tudo despadronizado. Como é que você coloca uma máquina para entender isso? Cara, primeiro você precisa pegar todos esses dados, organizar todos esses dados, minerar todos esses dados, para aí você passar para uma máquina conseguir aprender. Porque se você passar um monte de coisa para ela não vai entender nada. Como que ela aprende uma coisa que nem você entendeu? Então, primeiro a gente precisa entender onde a gente está, em que pé que a gente está no Brasil, para depois a gente falar sobre inteligência artificial de fato. Tem algumas coisas já sendo feitas nos Estados Unidos, tem uma startup que chama Beagle, ela foi incubada pelo Dentons, que é um dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos, e basicamente você pega uma petição ou um contrato, sobe na plataforma deles e ele analisa as partes, analisa quais são as cláusulas, enfim, e te dá um parecer ali, claro, bem resumido do que aquele contrato está fazendo. Então, se você vê, tem startups nos Estados Unidos já fazendo isso, mas não fazendo da forma com que a gente acha que já está acontecendo no mundo, né? A gente vê muito aquela foto do robô advogado, né? Gente, isso aí ainda está... A gente está um passo atrás, a gente precisa começar primeiro que os advogados entendam que precisa usar tecnologia para a gente poder partir para esse tipo de coisa. Falando um pouco do Watson, pegando o gancho do Bertozzi, né, na última palestra, o Watson ainda também está em evolução, a gente tem algumas APIs dentro do Watson que a gente já testou também, mas o Watson ainda depende claramente de você imputar dados ali para que ele aprenda, para que ele consiga aprender coisas e realmente, de fato, te ajudar em algumas coisas. Enfim, até uma curiosidade, quando o Watson participou daquele programa de TV, né, que foi lá que ele ficou muito conhecido, o que eles fizeram ali? Eles pegaram toda a base do Wikipedia e imputaram no Watson para que ele aprendesse com os artigos do Wikipedia para que ele pudesse responder às questões que foram colocadas ali no programa. Então, não é do nada, né? Não é que o cara colocou um computador lá e o computador saiu falando um monte de coisa. Seria muito louco isso, né, na verdade. Então, a gente tem que separar algumas coisas de automação. O que a gente tem feito hoje muito no Brasil, feito hoje lá no Jurídico Certo e tem sido feito muito no Brasil, é a automação que a gente está vendo aí em grande escala, está ganhando escala isso. Vantagens para advogados e correspondentes, né? Falei um pouco dos escritórios. Cara, grana extra, de novo, experiência é grana extra, esse cara sai da faculdade, ele está perdido, é incrível. A gente visitou algumas faculdades, os caras não têm ideia do que é contencioso de massa, contencioso de volume, assim, é um absurdo, assim, como não está se falando disso, né, nem de contencioso, nem de tecnologia de fato, a gente está muito focado no direito ali tradicional, esquecendo que o cara ele tem que gerenciar a carreira dele, enfim, tem toda uma parte de gestão aí que está faltando. Conexão, né, na verdade, criam-se um network, como eu já mencionei, a gente tem advogados ali que são favoritados por muitos escritórios que trabalham com a gente tem mais de 30 mil escritórios lá trabalhando, já utilizaram o Jurídico Certo para contratar algum profissional, e esses caras acabam fidelizando esses escritórios na sua cidade. Nada melhor que você estar na sua cidade, conhecendo o seu mercado ali e trabalhando para o Brasil inteiro.
E é tudo online, né? O advogado ele só precisa de um celular, ou um Android, ou um iPhone, para poder trabalhar e começar a ganhar dinheiro enfim, com o jurídico certo e se conectar com outras pessoas. Bom, aqui é uma tela da plataforma, está meio cortado ali, e o aplicativo, aqui é a negociação, o aplicativo para os profissionais, depois eu convido vocês a entrar lá no site e olhar também. Bom, isso aqui são alguns números nossos, tá? 90 mil advogados correspondentes, 30 mil escritórios, a gente já pagou 40 milhões em contratações, e a gente está em todas as cidades do Brasil, sem exceção, aí, todas as comarcas mesmo, até Fernando de Noronha, que vocês acharam que não tinha fórum lá, a gente está lá também. E o que a gente está vendo, que está acontecendo no mercado lá fora, e o que a gente está buscando fazer agora aqui no Brasil é um negócio que a gente está desenvolvendo com muito carinho lá dentro, tentando entender de fato como isso vai ser aplicado, mais uma barreira cultural aí que a gente vai tentar vencer, como isso vai ser aplicado para as empresas e para os escritórios. A gente está chamando internamente de jurídicos certos especialistas. Hoje a gente está bem focado no contencioso e a gente agora passa a focar também no consultivo. A gente percebeu que a gente tem muitos advogados bons dentro da plataforma, que são muito bem qualificados, e advogados especialistas. O que o Bertozzi falou é a realidade, gente. 1 milhão de advogados, se você não for especialista naquilo que você faz, for um cara totalmente generalista, você vai ficar para trás. E o que a gente tem visto, a gente está conversando, tem um cliente muito importante para a gente, que usa a gente hoje para contencioso, que é a Localiza, e a gente já conversou com o Cristiano, que é diretor jurídico. O Cristiano falou, cara, eu reduzi a minha equipe, assim, enxuguei tudo que eu podia, então eu tenho algumas demandas que eu preciso de especialista para poder me ajudar a fazer o consultivo. Então, assim, a Localiza, que é uma empresa super antiga, mas, já tem vários anos de mercado, mas está inovando e vendo que esse é um movimento que já está acontecendo lá fora. Lá fora tem um movimento de, enfim, a gente pega o caso acho que é da Price, enfim, não lembro qual empresa, que enxugou aí não sei quantos advogados no departamento jurídico e começou a passar essas demandas para advogados que lá fora eles estão chamando de advogados freelancers, né? Que é o cara trabalhando de casa, o cara especialista, o cara lá no estado, sabe, não tem muito acesso e ele vai conseguir trabalhar para grandes empresas da casa dele porque ele é especialista. Tem um exemplo claro disso, tem uma pessoa, uma advogada, esqueci o nome dela agora, ela está no Nordeste e ela é especialista em Bitcoin, é uma das maiores especialistas em Bitcoin do Brasil hoje, e ela não está em São Paulo, não está no Rio de Janeiro, não está em BH e não está no Sul. Ela está no Nordeste, se não me engano, é no Amapá. Hã? Amanda, Amanda o nome dela. E assim, ela está fazendo um maior sucesso porque ela se especializou em Bitcoin, que é a nova moeda do momento, né? Enfim, a gente está falando sobre isso toda hora aí, vocês devem ter visto no mercado, né? Inclusive os picos de valorização, né, que tem dado. E ela está assessorando várias empresas da casa dela. Então, assim, o que a gente quer fazer no jurídico certo é justamente isso. A gente adquiriu muita experiência em conectar advogados no contencioso e agora a gente percebeu que as empresas, por conta da redução de custos, estão fazendo um movimento que é contratar advogados especialistas. O que o Edu está fazendo é justamente isso, né? Só que ele está fazendo por ele. Ele está ali, fez o inbound, está trazendo cliente, está focando em algumas áreas que ele consegue atender. Agora, imagina você estar numa grande corporação, onde você tem um jurídico extremamente grande, um custo elevadíssimo, você ter especialistas espalhados pelo Brasil, trabalhando por projeto, trabalhando por hora, aí você define. As duas partes definem e é tudo feito via plataforma, tudo documentado, arquivos trafegados. Então, de novo, usando a mesma tecnologia que é feita para o contencioso, fazendo para o consultivo. Bom, está chegando ao fim da apresentação, queria só falar um pouco da B2L, não sei se todos vocês conhecem, a gente fundou essa associação de Lotex Legal Techs, isso coisa de advogado isso aqui, né? Era para ser a BL, a associação. Aí uns advogados lá falaram, não, é Legal Tech, porque lá nos Estados Unidos é Legal Tech. Aí outros falam, não, é Lotec. Aí começou uma briga danada dos advogados lá, não, um de uma empresa queria Lotec, outro Legal Tech, a gente falou, tá bom, para ficar bom para todo mundo, vamos colocar a B2L, que aí fica bom para todo mundo, vocês não precisam brigar. A B2L é uma associação, a gente fundou em maio desse ano, teve uma participação bem expressiva agora no evento do Starts, que teve lá em São Paulo, o Tech Conference. A gente já está em mais de 50 empresas de tecnologia desenvolvendo soluções para a área jurídica, sempre com esse viés de ajudar o advogado, de empoderar o advogado. Então, a gente publicou agora o mapa das Lotecs, está nesse site.
separado por área, então tem redes de profissionais onde o jurídico certo se encaixa, tem automação de documentos, você tem, enfim, gestão de processos. Então você tem grandes áreas, que a gente mapeou grandes áreas do direito, de tecnologia, né, focadas no direito, e colocamos empresas ali dentro em cada quadradinho ali. Então convido vocês a conhecerem a associação. Tem muita gente, assim, tem várias empresas, eu tenho vários amigos, né? Enfim, a gente criou uma amizade. Então você tem, por exemplo, o Gabriel do Lint, que faz automação de documento, que é espetacular, assim, o cara criou um sistema que é muito simples de usar e você automatiza petições, né? Quando você tem um volume grande aí. Localiza começou a usar para Procon, e isso já está usando para outras coisas. Então, tem bastante gente fazendo coisa legal lá. Convido vocês a entrarem, porque tem bastante coisa lá, inclusive o Edu também está. Então, as soluções ainda não estão integradas, tá? A gente está até conversando, né, para integrar soluções. Então, cada empresa ali está especialista em alguma área, alguma parte da gestão. Então, a gente quer integrar tudo isso justamente para que vocês não precisem ficar saindo ali usando vários sistemas e ter tudo integrado, como acontece com o RD, PipeDrive, enfim. A gente quer usar esse mesmo cenário aí também. E eu tenho duas indicações de 2 livros aqui, não sei se vocês já leram, que é Organizações Exponenciais e Oportunidades Exponenciais. Oportunidades Exponenciais, especialmente, ele dá um exemplo de como como a tecnologia é de fato exponencial, né? Então a gente está falando aqui, será que os advogados vão adotar a tecnologia, né? Será? A gente fundou a associação em maio. A gente fez um evento estava presente lá, se não me engano, mais de 1.000 advogados em São Paulo. O evento começou a ser divulgado um mês atrás, da data de acontecimento. Então, assim, em um mês a gente conseguiu divulgar, né, no caso o Startse apoiou a gente, divulgou o evento e compareceu mais de 1.000 pessoas no evento, querendo saber o que está acontecendo no Brasil. Então, assim, a tecnologia, né, falo isso para muita gente, não tem mais volta, assim. Ou ou você se adapta, ou a gente se adapta, ou a gente morre, porque de fato ela veio para mudar a forma como que a gente trabalha, automações de vários processos, a parte de inteligência artificial que já está crescendo. A gente tem alguns trabalhos ainda para serem feitos na base, né, da pirâmide aí, ou na fundação da casa, né? Então, para a gente construir um negócio legal, a gente precisa primeiro organizar algumas coisas para que isso seja feito. Então, convido vocês a lerem esses 2 livros, especialmente o Oportunidades Exponenciais, que foi lançado depois das Organizações Exponenciais. Então, ele dá uma ideia de como a tecnologia revolucionou. O primeiro, ele cita casos da Kodak, né? A gente sempre traz esse caso, né? A Kodak não se atualizou, estava lá, dominou o mercado, valia bilhões. Em 8 anos, ela foi de, sei lá, não sei quantos bilhões para alguns milhões, né? E aí, enfim, começou a acabar. Então, convido vocês a lerem que esse livro, para mim, ele fez muita diferença de como a gente deve olhar para os mercados e ver como a mudança realmente está acontecendo. Às vezes a gente não está enxergando ali, né? Fica meio assim e tal, mas ela está acontecendo e não tem mais volta. Obrigado. Valeu,